Amigos e amigas do Candelária Debate de todos os recantos de Rondônia, estamos abrindo mais uma edição do nosso programa, falando hoje com um personagem da política. É daquelas personalidades que faz com que a gente ainda acredite que tem gente séria na vida pública. Professor Aloysio Vidal, muito bem-vindo, é um prazer tê-lo aqui, professor. Muito obrigado, eu que agradeço, um privilégio. Professor, o senhor apesar de já ser uma pessoa com bastante experiência, se tornou uma espécie de cara nova da política nos últimos anos. E na última eleição municipal o senhor teve uma performance muito boa, com uma votação expressiva, sem praticamente nada de apoio financeiro e outros tipos de apoio. Por um partido pequeno, que era do PSOL. Ao que o senhor acredita isso? Eu tenho a impressão, Sérgio, de que realmente a gente tem uma sociedade cansada de um modelo, cansada de uma forma. Então, nessa eleição para Senado, por exemplo, que aqui em Porto Velho eu tirei, 64 mil votos com um gasto mínimo, né? Para mim, isso é um grito da sociedade que diz assim, a gente não quer mais essa mesma forma. Porém, é difícil chegar a todo mundo. É difícil, eu tirei no interior do estado 10 mil votos, porque não sou conhecido e não tem como chegar. Você só chega se tiver uma estrutura partidária, se tiver dinheiro para a campanha. Campanha ainda é um negócio muito caro. Mas eu acho que esse é basicamente um grito da sociedade dizendo assim, a gente cansou desse padrão, dessa forma que se faz política, né? Bom, o senhor concorria pelo PSOL, é um partido pequeno, ideológico, fechado, não se coligava, e o senhor decidiu agora mudar de ares. Essa mudança significa que o senhor está negociando com outros partidos, ou o que o senhor pretende fazer? Essa mudança significa assim, primeiro é importante frisar o que aconteceu lá, né? O PSOL é um partido maravilhoso, eu fiquei 10 anos dentro do partido, muito à vontade, com pessoas muito sérias, com pessoas que se propunham mesmo a fazer a coisa de um modo correto. Então eu fiquei muito à vontade nesses 10 anos e foi muito bom para mim em termos de experiência. Sou muito grato ao PSOL, às pessoas que me ajudaram, que me orientaram lá dentro, e eu continuo sendo muito grato aos companheiros do PSOL. Nós tínhamos um modo, uma das coisas que me encantava dentro do PSOL era a possibilidade de que todas as decisões fossem democráticas. A última eleição, no entanto, a direção regional, com o apoio da nacional, ela ganhou o direito de escolher os candidatos. E aí, para mim, perdeu um pouco do diferencial que eu tinha, um dos diferenciais que eu tinha em relação aos partidos. Então, já a candidatura foi quase como se fosse alguém me fazendo um favor, me permitindo ser candidato, e aí a gente acaba se igualando em relação aos outros partidos. Então, essa foi uma questão básica. A segunda, assim, o pessoal assumiu bandeiras muito radicais com relação a algumas coisas que não eram as minhas bandeiras. Algumas eram até indiferentes para mim, mas assim, como eu não fazia disso a minha bandeira, então eu comecei a atrapalhar o partido. Chegou um momento que eu comecei a sentir que estava atrapalhando o partido, ao invés de ajudar, e a minha intenção era realmente ajudar. Então, nesse momento, não cabia mais a minha presença dentro do partido, apesar do meu profundo respeito por ele, né? Agora significa que eu estou parando para pensar o que fazer. Lá eu vivia para promover um partido. Eu fui para o partido em 2005, na fundação, na época de Luiz Helena, em todo aquele processo, e eu fui para promover um partido. Nesse instante eu estou parando para ser, eu quero promover ideias, quero discutir ideias de uma forma mais aberta, porque o sentido radical mantém a gente mais puro ideológico, mas ele permite menos diálogo com mais espaço. Então, eu quero dialogar com mais espaços, mas eu confesso uma certa dificuldade que tenho de negociar com todo mundo, então eu estou numa fase que não é muito fácil.
já li que o senhor estaria fechado com o PDT, com o PT, com o PMDB, com a rede da Marina Silva. O senhor já acertou o seu caminho ou ainda não tomou nenhuma decisão? Não tomei decisão. Não tenho conversas, eu não tenho conversas, primeiro que são oficiais. Quanto à rede, eu tive uma conversa pessoal com a Heloísa Helena pela amizade, e a Heloísa está indo para a rede. Mas eu não consegui falar com o presidente estadual aqui, também acho que já passou o momento, porque não deu certo. Com o PT eu não tenho conversa oficial com ninguém, tem um amigo ou outro que me chamou, porque com o PCdoB já teve amigos que me chamaram, com o PPR já teve gente que me chamou, o presidente veio aqui, falou comigo, fizemos reunião, conversou comigo também. O PDT eu nunca conversei com ninguém, PMDB eu nunca conversei com ninguém, enfim, são conjecturas. Assim. Conjecturas. Bom, mas aí o senhor fica entre a cruz e a espada. De um lado, o senhor tem a sua ideologia, a sua forma de trabalhar, seu relacionamento com o eleitorado. De outro lado, o senhor está sendo procurado pelos partidos tradicionais. Como é que o senhor vai conseguir equilibrar isso? A gente tem um detalhe que eu acho que é importante a gente frisar agora, inclusive assim, né, Sérgio? Vai ter essa mini reforma política. Para mim, um dos problemas sérios do Brasil se chama eleição. Então, a reforma política é fundamental para o Brasil. Para mim, a gente tinha que fazer uma discussão mais ampla quanto a isso. Mas esse é um outro tema. Se a reforma política ganha essa mini-reforma de agora, ontem, por exemplo, o Senado Federal fez uma discussão de um projeto de lei do José Serra, discutindo a questão de fazer o voto distrital para cidades acima de 200 mil habitantes. Se fizer voto distrital, a eleição de vereadores muda tudo. Se mudar a eleição de vereadores, muda todo o projeto de campanha. Vai ter coligação, não vai ter coligação, como é que vai ser, como é que não vai ser, né? Então, vai ser impossível não conversar com os partidos tradicionais. Os partidos tradicionais fazem parte do sistema político brasileiro, a sociedade exige isso. E aí eu confesso, realmente para mim é difícil, algumas coisas são muito complicadas, então eu estou ainda meio reticente, não tenho feito tanta questão de conversar com tanta gente, também por conta disso. Eu tenho lá minhas dúvidas, né? Eu tenho um cacuete de esquerda, eu não posso negar o meu cacuete de esquerda, eu nem saberia não fazê-lo, né? Com as virtudes e desvirtudes disso eu os tenho, então eu também tenho que pensar com calma e eu tenho discutido isso. O que o senhor está achando de tudo isso que está acontecendo no Brasil? Depois de muitos anos o PT assumiu o poder, veio com aquela gana de fazer coisas pela maioria do povo brasileiro, pelos pobres, até fez muitas coisas e daqui a pouco o partido se enlameou. Qual é a sua visão sobre isso? Eu acho que é muito ruim, Sérgio, quando a gente assume uma posição só crítica e muito ruim quando a gente perde a capacidade de fazer crítica, especialmente de fazer a autocrítica, né? Até como histórico meu, eu não vou negar e não posso negar que houve conquistas sociais importantes, que a gente precisava delas e eu acho que foi fantástico algumas das coisas que foram alcançadas. Mas o PT e a esquerda brasileira de modo geral precisa parar agora e fazer uma autocrítica. Que a corrupção é o problema mais sério que nós temos no Brasil, isso é fato, e isso não foi inventado pelo PT. Corrupção está arraigada, até, às vezes até como parte da cultura brasileira, e isso precisa ser combatido frontalmente por todo mundo, começando dos pais, né? Corrupção precisa ser combatido frontalmente, começando do papai e da mamãe, do professor, da professora, da igreja, dentro de casa, né? Então assim, isso não é um privilégio do PT. Agora, o PT precisa fazer autocríticas, porque ele cresceu em cima de ser uma voz, não só uma voz do mais frágil, ele cresceu sendo a voz da moral, da ética. Então, assim, no momento em que ele permite-se a cometer os mesmos erros que os outros partidos, ele também precisa fazer uma avaliação e usar as palavras aqui do seu conterrâneo Tasso Genro lá, ainda que isso não seja muito aceito dentro do partido, o partido tem que refundar-se se quiser continuar existindo. É verdade. Bom, o senhor foi candidato a prefeito, o senhor conhece Porto Velho, o senhor olhou nos olhos das pessoas. O senhor está pensando na prefeitura? Eu estou pensando em Porto Velho. Eu estou muito preocupado, Sérgio, com Porto Velho.
o que vem acontecendo em Porto Velho nos últimos anos é alguma coisa assustadora, porque ela caminha num sentido contrário à evolução, é como se ela fosse involuindo, né? Então, eu estou muito preocupado com Porto Velho. Eu não estou preocupado com uma candidatura minha quanto a prefeito em Porto Velho. Eu estou preocupado assim, nós vamos conseguir viabilizar um projeto para Porto Velho? Nós temos na sociedade porto-velhense um grupo de pessoas, e aí eu já falei outro dia da minha utopia quanto a isso, né? Que era juntar aí 10, 15 personalidades muito importantes que vivem aqui. Eu sempre cito Dom Moacir, porque Dom Moacir para mim é uma pessoa de fundamental importância para a nossa região, né? A Berenice Tourinho, a nossa reitora da universidade, sei lá, pessoas que sejam muito, muito competentes, assim, respeitadas na cidade, e falar assim, nós temos uma agenda mínima de 5, 7, 8 pontos que qualquer candidato tem de comprar isso, qualquer partido tem de comprar isso, né? Eu falo assim, a questão dos viadutos não é mais de partido, não é mais não tem mais dono. A questão do saneamento básico não é virtude mais de um candidato A, de um candidato B. Isso tem de ser feito. Então, eu não estou muito preocupado se eu vou ser candidato ou não. Eu estou preocupado qual o projeto que vem para Porto Velho. Sérgio, você é experiente nisso. A sociedade já sabe disso. Fazer campanha política, fazer promessas, sentar e fazer um projeto, dizer assim, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, é fácil de fazer. Criar programinhas de televisão em época de campanha. Moleza. Só ter dinheiro, porque gente competente para criar tem. Agora sim, as campanhas políticas não podem mais ser feitas em cima disso, e a sociedade precisa pegar a última campanha, pegar as imagens que foram soltas e falar assim, a gente não pode mais embarcar nesse tipo de coisa. Tem que ter um projeto, esse projeto precisa ser maior do que os partidos, porque esse Porto Velho está muito ruim. Porque a nossa capital, a qualidade de vida tem caído, né? Tem caído. Se a gente, eu acho que essa é uma palavra muito bem falada. A qualidade de vida de Porto Velho dos últimos 20 anos mudou muito para pior. Pois é, enquanto o restante do país está indo para frente, nós estamos andando como caranguejo para trás. Esse assunto nós vamos continuar no segundo bloco. Vamos falar também sobre a questão do menor. Vamos ver se essa violência toda tem solução através da educação, da própria igreja, de outros caminhos. Assunto não nos falta aqui com o nosso querido amigo, professor Aloísio, que nos dá o prazer de estar conosco, dando essa entrevista e nos ensinando também. Nós vamos a um breve intervalo comercial, voltamos já já com o Candelária Debate. Correndo lá e voltando aqui. Olha, mais um bom motivo para comemorar o centenário de Porto Velho. A Prefeitura inaugurou no bairro Pedrinhas um moderno centro especializado em reabilitação. Mais de 200 pessoas vítimas de acidentes de trânsito e outros já estão sendo atendidos por dia. Tá vendo aqui, o atendimento é muito bom. Estou melhorando bastante. Atendem no centro de reabilitação equipes de médicos, ortopedistas, fisioterapeutas, fonoaudiólogos e assistentes sociais. A gente estava precisando realmente dessa estrutura. Porto Velho, amigo, a gente gosta, a gente cuida. Bata palma e curta Rondônia, não importa de onde você veio, somos destemidos pioneiros, somos Rondônia, vamos juntos. Bata palma e curta Rondônia, não importa de onde você veio, somos destemidos pioneiros, vamos juntos, somos brasileiros. Vamos lá e vamos juntos, o meu coração está aqui, de todo lugar somos Rondônia. Aqui planto os meus sonhos, esse é o meu lugar. Bata palma e curta Rondônia, não importa de onde você veio. Assembleia Legislativa, deputados estaduais, unidos com o povo. Bata palma e curta Rondônia, vamos juntos. Guajará-Mirim recebe uma força-tarefa para socorrer o setor de saúde. Um mutirão de profissionais atuou nas unidades do município. A ação do governo agiliza o atendimento aos pacientes.
Chegou a grande liquidação de calçados. Preços inacreditáveis. Calçados femininos com preço máximo de R$ 59,90. Calçados masculinos com preço máximo de R$ 99,90. Tudo parcelado em 3 vezes no crediário próprio ou nos cartões sem juros. Liquida tudo de calçados. Bata palma e curta Rondônia, não importa de onde você veio. Somos destemidos pioneiros, somos Rondônia, vamos juntos. Bata palma e curta Rondônia, não importa de onde você veio. Somos destemidos pioneiros, vamos juntos, somos brasileiros. Vamos lá e vamos juntos, o meu coração está aqui. De todo lugar somos Rondônia. Aqui planto os meus sonhos. Esse é o meu lugar. Bata palma e curta Rondônia, não importa de onde você veio. Assembleia Legislativa, deputados estaduais, unidos com o povo. Bata palma e curta Rondônia, vamos juntos. Estamos de volta conversando com o professor Aloysio Vidal, personalidade da política. Vocês gravem bem esse rosto e esse nome, porque esse vai longe. Professor, vamos falar um pouquinho sobre atividades que o senhor pratica. O senhor convive muito com a comunidade, o senhor também está envolvido com a religião, com a igreja, com contato com esse povo que chama povo de Deus. É por aí a solução para essa violência, para esses graves problemas sociais que o Brasil tem? Eu creio que é um conjunto, Sérgio, é um conjunto. Esse conjunto passa por família. Eu creio que eu falo que ainda antes de morrer, eu ainda vou ver o Estado parando para poder dizer assim, nós vamos ter que fazer um investimento na questão familiar, casamentos desestruturados, relações de pais e filhos sem respeito mútuo, gera o resto. Então, assim, família é um ponto fundamental, né? Educação, então, para mim, passa por família, passa por educação, passa por justiça social, porque as pessoas precisam ter acesso aos mesmos direitos que outros. É muito ruim quando você tem essa diferença, porque ela gera violência também. E, obviamente, que a religião, ela tem um papel muito importante num país como o nosso, que ele é construído, a sua cultura é uma cultura religiosa, então a religião tem um papel fundamental. Agora, conversando com uma amiga pessoal, outro dia, que trabalha no governo, e ela estava colocando uma coisa, o problema não está nas estruturas de governo, o problema está nas pessoas. Então, é um problema de coração, não é um problema de estrutura. Quando o homem minha mãe tinha um ditado, dizia assim, quando o homem perde a vergonha, não tem mais o que perder, né? É verdade. A gente diz assim que, nós que somos cristãos, a gente diz assim que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Nós estávamos numa discussão de ética na política há um tempo atrás, e o professor Ariotti, meu amigo, querido Ariotti, quero aproveitar até, me desculpe interromper, mas mandar um abraço para ele, meu companheiro e amigo, a quem respeito muito, Ariotti. Capacitadíssimo. E ele estava dando na palestra dele lá, e ele estava falando, há um tempo atrás nós tínhamos uma noção de que existiam 10 mandamentos, que existia um Deus e que a gente tinha obrigação para com esse Deus. E ele não se propõe a ser religioso, até se propõe a ser agnóstico, mas ele estava falando isso, tinha uma influência na cultura brasileira. Agora, se a gente não tem mais Deus, não tem mais mandamentos, se quem dirige as leis dá-se o direito de burlá-las com tanta intensidade como a gente vê no país, então a violência passa a ser o resultado natural, né? Mas eu acho que tem um papel, acho que tem um papel de todos nós, para começar de nós pais, nós educadores, nós enquanto administração para a justiça social e nós enquanto religiões, todas elas. Professor, nesse contexto tem um tema nacional que afeta a vida de cada um brasileiro e é um tema de grande polêmica, a questão da maioridade penal. Como é que o senhor vê esse caso? Se o senhor pudesse votar, no que o senhor votaria? Se eu pudesse discutir, eu faria uma discussão mais longa, mais temática. Se fosse para dar um voto, eu sou contra a questão da diminuição da maioridade penal. Ou seja, primeiro que assim, eu não vejo as crianças sendo prevenidas. Segundo, eu não vejo a educação
cuidando dessas crianças. E terceiro, eu não vejo o sistema prisional nosso como sendo lugar de recuperação. Então, quando a sociedade pega alguém, é mais ou menos como a gente tinha de hanseníase no passado, né? Então você tinha aqui no nosso hospital Santa Marcelina, a gente tinha isso na história, né? Você tem alguém com hanseníase, bota ele num lugar separado, não tem nenhum contato com ele, porque a sociedade não é o caso dessas crianças. Então, o sistema prisional brasileiro, ele é uma, as pessoas usam bem, ele é uma universidade do crime, né? Então, eu continuo falando assim, se você resolve um problema de agora, mas aumenta um problema para daqui 30 anos, nós não estamos resolvendo o problema, nós estamos colhendo o resultado do que não foi feito há 30 anos atrás e vamos plantar um problema maior para daqui 30 anos. A máxima lá de que se a gente gastar com mais escola agora, nós vamos gastar com menos cadeia amanhã, é fato. Né? É fato, é uma questão polêmica e não é simplista, eu reconheço que não é simples. Porque as pessoas que são vítimas da violência, elas estão com outro raciocínio. Sim, né? A gente está doendo nela hoje. E a gente vê, professor, por exemplo, eu tenho usado no papo de redação com os dinossauros um exemplo muito prático. O Estado, como instituição, há mais de 20 anos, garantiu que iria bloquear os celulares dos presídios. Até hoje, 2 décadas depois, nenhum presídio brasileiro consegue bloquear os celulares porque não é feito investimento. Então imagina, se essa coisa tão simples não é feita, imagina como transformar a vida dos meninos e meninas desse país. O senhor acha que um planejamento ou algum tipo de novo governo ou um novo Congresso poderia mudar isso? Eu acho que, primeiro, precisa... Não em ordem de importância, porque tem outras prioridades antes também, né? Mas eu falo assim, o sistema eleitoral brasileiro, ele é vergonhoso. O sistema eleitoral brasileiro é vergonhoso. Ele elege pessoas sem compromisso com a sociedade. Ele elege pessoas que vão ganhar em cima da política. Ele elege pessoas que fazem investimento, né? Ele vai fazer investimento porque ele vai conseguir meios de ganhar muito dinheiro, com muita malandragem, ele trabalha para grupos que vão para ganhar dinheiro. Então, para mim, precisa mudar o sistema eleitoral brasileiro. A forma de campanha precisa modificar, a forma de escolha de candidatos regionais precisa modificar, porque assim, se essas coligações que arrastam gente sem voto, gente sem voto é uma vergonha, é fora do normal. A quantidade de partido que foi formada não foi por diferenças ideológicas, mas por possibilidades de acertos políticos, balcão de negócios. Enquanto tiver esse tipo de congresso, nós não vamos ter mudança na situação, a não ser nos momentos de caos, porque os momentos de caos eles geram uma reaçãozinha, né? É só ter um sistema, uma violência muito maior, num determinado momento, todo mundo se reúne, faz comissão, faz não sei o quê, faz projeto e depois passa. Então, assim, para mim precisa mudar o sistema de representação da sociedade brasileira dentro do Congresso Nacional. Vamos voltar um pouquinho para a terra aqui, para a nossa terra, professor. Se o senhor eventualmente, lá na frente, decidir disputar uma eleição municipal, tiver o seu partido e a sua estrutura, o que o senhor priorizaria na nossa cidade de Porto Velho? Eu acho que Porto Velho, aí eu vou falar, eu não sei se eu falo isso, talvez seja como psicólogo, eu sei que é um olhar de psicólogo, né? Mas assim, Sérgio, o desânimo das pessoas quanto à cidade está tão grande, tomou conta, que as pessoas ficam brincando, né? Elas brincam para perguntar, cadê o prefeito? Uma sensação de falta de liderança. Essa sensação é muito ruim. E aqui eu vou falar muito tranquilamente. As pessoas criticam o governo Cassol, o governador Cassol, e eu também critico, ele sabe disso, nós temos posições antagônicas, uma série de coisas. Mas você era um líder. As pessoas criticam o Roberto Sobrinho, e eu também critico por tudo que aconteceu, mas tinha uma liderança. Então, nós estamos com a sensação de falta de liderança, nós estamos com a sensação de abandono. Então, agora, que já começou o processo eleitoral, as ruas estão sendo recapeadas. Quando a rua começa a ser recapeada, você começa a ter sensação de que tem gente, né? Começa a ser feita sinalização, aqui no centro, pelo menos. Tem gente, começa a ser feito iluminação pública, você começa a ter essa sensação. Nos bairros ainda está muito longe, né? Aqui no centro está sendo feito já, mas está muito longe. Então eu falo assim, Porto Velho precisa ser trabalhada na sua
percepção como a minha cidade. Eu gosto dessa cidade, eu quero lutar por essa cidade. E aí não é uma coisa só do poder público, é uma coisa da própria população, dizer assim, eu vou limpar a frente da minha casa. Eu quero que a minha cidade tenha a cara da frente da minha casa. E a frente da minha casa não pode depender do prefeito. Se cada cidadão limpasse a frente da sua casa e arrumasse direitinho, a cidade já seria diferente também. Então começa com isso, né? Então, para mim, essa sensação de autoestima... Mas aí o cidadão tem que ser motivado também. Tem que ser motivado pela liderança. Por isso é que tem que ter liderança, né? Então a gente precisa ter liderança. Agora, não podemos ter uma cidade com o saneamento básico que temos. Nós precisamos de uma humanização do atendimento daquela pessoa que vai, eu me emociono um pouco, Sérgio, porque eu acompanho isso de perto, né? Aquela pessoa que vai lá numa UPA, lá num posto de saúde, ele vai numa situação difícil, ele está num momento difícil desespero dele, e ele precisa ser tratado da melhor maneira possível, o treinamento de humanização do atendimento público na nossa prefeitura precisa melhorar. E o funcionário que está lá, eu tenho atendimento de pacientes meus no consultório de psicologia, né? E assim, quando você ouve o paciente, que ele tem de ouvir do cidadão que está faltando remédio e ele tem que ouvir a reclamação, é triste, porque ele também está sob pressão. Então, para mim, essas coisas assim, ó, saneamento básico, essa organização mínima que nós precisamos ter da cidade, a questão da humanização do atendimento, a questão do treinamento desse funcionário. Esse funcionário precisa continuar sendo treinado todos os dias porque ele atende. Então, para mim, Porto Velho, nós estamos numa situação tão caótica que a gente nem discute as grandes questões, a gente discute o cara que vem lá do interior, do município enorme nosso, para poder tentar regularizar a terra dele aqui e ser bem recebido. Nós estamos falando disso, né? Bom, nós estamos já na reta final, mas nós estamos falando, professor, para toda a Rondônia. O pessoal do interior está nos acompanhando, o senhor conhece o nosso estado. Por que a maioria das cidades do interior estão progredindo, melhorando, indo para frente e Porto Velho não? Qual é a comparação que o senhor faz? A minha comparação é que Porto Velho foi um lugar que as pessoas vieram para explorar e ir embora. As cidades do interior, as pessoas vieram para ficar. Nós estamos agora começando com os nossos filhos estudando aqui, não precisando mais ir embora, e os nossos filhos dizendo que querem ficar aqui, eles não querem mais ir embora. Então, Porto Velho está começando um processo muito interessante. Porto Velho é uma capital com potencial enorme por tudo que vai acontecer no estado de Rondônia em relação aos outros estados, inclusive aos outros países. Então, Porto Velho é uma cidade de potencial enorme e as pessoas precisam aprender a amar Porto Velho e investir em Porto Velho para ficar aqui e não mais para ir embora como a gente fazia no passado. Muito bem. Professor, nós estamos... infelizmente, indo para o fim, eu queria ficar horas aqui conversando, porque a gente sempre aprende muito com o senhor. Qual é a sua visão de futuro de Rondônia? Nós estamos num momento em que a economia do estado do país está muito ruim e Rondônia continua indo bem por causa do agronegócio. Ao mesmo tempo, nós temos as questões ambientais. Como conciliar isso e planejar nosso futuro? Então, as discussões, as lides das discussões, elas foram me talhando no sentido assim, de que não tem que ser uma coisa ou outra, né? Podem ser as duas. Tem de ser as duas. Tem de ser as duas, né? Nós precisamos promover o máximo de progresso possível, com o máximo de desenvolvimento possível, e não existe progresso destruindo vida, mas não existe desenvolvimento destruindo vida. Então, assim, nós precisamos gastar tempo, nós precisamos ter representações sérias e precisamos cuidar desse estado dentro dessa perspectiva. Nós estamos na fronteira entre um sul que se desenvolveu num padrão e um norte que tem um outro padrão. E nós não podemos pensar só no hoje. Às vezes me dá uma certa agonia quando o agronegócio, ele pensa só no lucro do hoje e não pensa nas próximas gerações. Mas me dá uma certa agonia quando esse sentido preservacionista que eu também tenho, começa a negar que hoje também nós estamos precisando. Então, para mim, tem que ter muita discussão, muita predisposição e entender que não é uma coisa ou outra, mas é uma coisa e outra. Eu tenho uma tendência de enfatizar mais a questão do preservacionismo, mas eu não tenho mais a tolice de pensar que é só isso. Só isso. Muito bem, olha, nós agradecemos muito, professor Aloísio. A palavra já diz tudo. Professor, vem aqui, sempre nos dá uma aula de
de ensinamentos, além de ser um amigo muito que merece todo o nosso respeito. Nós queremos sempre estar com essa porta escancarada para o senhor, professor, para falar das suas ideias e para conversar com o nosso público. Agradecemos muito a sua presença aqui. Ô Sérgio, eu que agradeço, eu quero primeiro agradecer a TV Candelária, que sempre me trata com extremo carinho aqui, e agradecer a ti a oportunidade do bate-papo. Você fala que eu ensino porque eu venho aqui 30 minutos e faço um bate-papo aqui, eu leio você todos os dias, então muito do que eu leio aqui também parte muito do que você, enquanto jornalista sério, com a história que tem aqui, e tomara que Rondônia continue querendo amar-se, porque se a gente se amar, a gente se investe. Se não se amar, não vai se investir. Então, eu espero que aconteça o melhor para todos nós. Aos porto-velhenses, a gente pede que aprendam a gostar cada vez da sua cidade e ajudem. Nós precisamos que todo mundo participe e ajude a nossa cidade a melhorar. Ao pessoal do interior, agradeço muito a audiência e sempre registro os elogios de cidades rondonienses que estão dando exemplo para todo o país. Um abraço a todos e até a próxima edição do Candelária Debate.